Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Sistema Sanguíneo. O sangue, o coração e os vasos sanguíneos são componentes do sistema cardiovascular. Vejamos que o sangue é o tecido conjuntivo líquido com a função de transporte, regulação e também proteção. Por sua vez, o coração é o músculo que impulsiona o sangue para todo o organismo. Já os vasos sanguíneos são órgãos tubulares que conduzem o sangue em seu interior. Na playlist em específico, nós vamos falar a respeito unicamente do sangue. Na playlist futura, nós vamos falar do coração e também dos vasos sanguíneos. Vejamos então as características principais do sangue. O sangue é formado por uma porção líquida compreendida pelo plasma sanguíneo e também uma porção celular, onde apresenta diferentes tipos de células, além de fragmentos celulares. Vamos ver agora o que acontece quando eu recolho uma quantidade de sangue de um paciente, coloco num tubo de ensaio e passo a processar em uma centrífuga este sangue. Após a centrifugação, veja por meio da imagem que ocorrerá a separação do plasma sanguíneo em relação à porção celular do sangue. O plasma sanguíneo, portanto, após a centrifugação, vai ocupar a parte superior do tubo de ensaio. No plasma, conforme nós vimos, compreende a porção líquida do sangue, e nessa porção estão dissolvidos no seu interior íons, hormônios, proteínas, aminoácidos, glicose e outros produtos. Ainda no tubo de ensaio, nós podemos ver que na porção inferior é ocupado pelas hemácias. As hemácias são as células vermelhas do sangue, conhecidas também como glóbulos vermelhos. As hemácias são importantes uma vez que, em seu interior, existe uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina tem como função combinar com os gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono, e transportar esses gases no interior da corrente sanguínea. Entre as hemácias e o plasma, perceba que ocupa uma porção de leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos que nós estudamos na playlist anterior de sistema imunológico. Portanto, nós já aprendemos que os leucócitos têm como função defender o nosso organismo. Em um sangue de um paciente saudável, normalmente o plasma ocupa uma porção semelhante a 55% do volume total de sangue. Por sua vez, a hemácia ocupa cerca de 44% do volume total de sangue, portanto, os leucócitos ocupam uma porção aproximadamente de 1% do volume total de sangue. Isso pode variar em acordo com determinadas patologias. Vamos falar um pouquinho a respeito do transporte de gases respiratórios mediadas pelo sangue. O pulmão, nós vamos estudar, é um órgão localizado na cavidade torácica e tem como função a hematose, ou seja, a troca de gases respiratórios. Assim, gente, durante o processo de inspiração, ocorrerá o transporte de oxigênio da atmosfera para o interior dos pulmões. Nos alvéolos pulmonares, ocorrerá a hematose. Assim, este oxigênio será transferido do interior do pulmão para o interior da corrente sanguínea. Vimos que a hemácia é uma célula que possui em seu interior hemoglobina, cuja função seria combinar com gases respiratórios. Neste caso, vai ocorrer a combinação entre o oxigênio com a hemoglobina. Da corrente sanguínea, perceba que o oxigênio difunde para o líquido intersticial. O líquido intersticial é aquele líquido que está banhando as células. Do líquido intersticial,
o oxigênio difunde para o interior das células. Assim, a grande maioria das células será abastecida com o oxigênio. Este oxigênio é importante para combinar com a glicose e por isso formar ATP, por meio da respiração celular que nós já estudamos na playlist de fisiologia celular. Agora veja o que acontece. Após o oxigênio e a glicose serem metabolizadas, ocorrerá a formação de um resíduo tóxico indesejado que é o dióxido de carbono, um outro gás respiratório. Esse dióxido de carbono, perceba que tem o sentido oposto do trânsito do oxigênio. Assim, o CO2 que foi produzido pela célula será transportado para o líquido intersticial. Do líquido intersticial, o dióxido de carbono é transferido para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o dióxido de carbono combina com a hemoglobina. Da hemoglobina contida no interior das hemácias, o dióxido de carbono ganha o interior dos pulmões. Dos pulmões, este gás é liberado novamente para a atmosfera. Vejamos também o transporte de nutrientes e de excretas. Percebam que o transporte de nutrientes e de excretas é bem semelhante ao que nós já estudamos em relação aos gases respiratórios. Assim, agora nós vamos ver o intestino delgado, que tem como função a digestão e a absorção de nutrientes. Após o processo digestivo, ocorrerá a absorção de nutrientes e esses nutrientes saem do interior do intestino delgado e ganham o interior da corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, os nutrientes vão difundir para o interior do líquido intersticial. Do líquido intersticial, os nutrientes difundem para todo o organismo, nutrindo novamente a maioria das nossas células. O que vai acontecer? Após a metabolização dos nutrientes, ocorrerá também a formação de produtos tóxicos indesejados. Esses produtos precisam ser eliminados do interior do nosso organismo. Veja que esses produtos tóxicos têm o mesmo caminho que nós já estudamos em relação ao dióxido de carbono, que também é um produto indesejado. Veja o que acontece. Esses produtos saem das células, difundem para o líquido intersticial. Do líquido intersticial, essas excretas serão eliminadas ou pelo sistema respiratório, ou pelo sistema digestivo, ou também pelo sistema urinário, dependendo do tipo de excreta. Vamos falar um pouquinho da função de regulação do sangue. A primeira regulação que eu gostaria de falar é a regulação do pH sanguíneo. Normalmente, o pH sanguíneo gira em torno de 7,4. Esta faixa permite variações extremamente estreitas para menos ou para mais deste valor de 7,4. Caso ocorra uma diminuição acentuada deste valor para baixo, ocorrerá a instalação da acidose. Por outro lado, se a variação for grande para cima, ocorrerá a instalação de uma alcalose. Veja que tanto a alcalose quanto a acidose podem ser prejudiciais para o organismo e inclusive levar ao óbito do paciente caso não seja tratado e essa variação seja muito grande. Além disso, o sangue tem como função a regulação da temperatura. Isso ocorre porque o plasma conduz à absorção do calor e também o seu resfriamento. E além disso, fatores como vasoconstrição e vasodilatação permitem a regulação da temperatura. Além disso, ocorre a regulação da pressão osmótica. Essa regulação ocorre por meio da interação entre plasma, íons, solutos e proteínas. Esse tema também nós já aprendemos na playlist de fisiologia celular. Vejamos também que o sangue tem como função o transporte de hormônios.
Os hormônios, por sua vez, têm como função desempenhar várias funções reguladoras. Nós vamos estudar cada hormônio e cada função na playlist de endocrinologia. E por fim, vamos falar a respeito da função protetora do sangue. Caso ocorra uma perda excessiva de sangue por meio de um corte ou de um ferimento grande, serão ativados mecanismos fisiológicos que vão desempenhar a função de coagulação sanguínea, evitando dessa maneira uma perda demasiada de sangue. E além disso, o sangue tem como função de proteção imunológica. Esta é a proteção do organismo contra antígenos e os patógenos. Nós já temos uma playlist inteira a respeito do tema de imunologia no nosso canal. Gente, o que eu gostaria de falar para vocês nessa aula introdutória do sistema sanguíneo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado aproveito das informações e que siga conosco nesta playlist. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.